Eles pegam o dólar e utilizam como se fosse um bloqueio continental de 1917. Agora eu faço um bloqueio sem ter que botar navio, botar avião. É muito barato de fazer, é muito eficaz e reduz violentamente a capacidade de reação e o poder do oponente. Sem criar nenhum problema político, não tem corpo de fuzileiro naval votando, nem nada, etc. Então, essa é uma arma testada que os Estados Unidos agora colocam contra um cara, sei lá, a 10ª economia do mundo. É um processo que veio para ficar e, do meu ponto de vista, é uma reafirmação de uma nova ordem em que os Estados Unidos botam para dentro e botam para fora do sistema global quem está de acordo com as regras do jogo deles. Quem estiver fora... E eles já anunciaram que estavam de saco cheio da globalização, do meu ponto de vista, nos 10 anos. Então, a gente está assistindo um filme que tem um passado recente interessante. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Missão Desenvolvimento, um podcast realizado pela AF-BNDES, Associação dos Funcionários do BNDES, e gostaria já também de convidá-los para assistir os outros programas que vocês podem achar nas redes sociais. No Instagram, a gente tem lá @Missão Desenvolvimento, no canal do YouTube da AF-BNDES, no meu canal do YouTube também vocês encontram os programas anteriores. A gente tem várias discussões, inclusive sobre o tema de hoje, né, que é o papel do dólar nesse mundo multipolar, algo que eu não imaginava ver quando eu era mais jovem, mas parece que caminhamos para um mundo multipolar. A gente fez um pouco dessa discussão também no podcast sobre o conflito da Ucrânia e da Rússia, né, que eu acho que é talvez o grande conflito que inaugura esse mundo multipolar, né? Já estou colocando isso aqui à crítica, já quero ouvir a opinião de vocês dois, que são os grandes especialistas do tema, e dizer também que é um prazer, uma alegria enorme poder recebê-los aqui, professor Hernani Torres, professor Bruno de Conte, grandes conhecedores dessa temática, né, do papel do dólar e da geopolítica, porque no fundo tem uma discussão aqui chave que é de geopolítica. E já dando as boas-vindas, passar para o professor Hernani falar um pouquinho da trajetória dele, do que ele tem pesquisado, do que ele tem aprontado, e também para o professor Bruno. Sejam muito, muito bem-vindos. Paulo, obrigado pelo convite, e aos patrocinadores também. Minha trajetória é uma trajetória de professor, mas assim, mantendo um pé no sistema financeiro. Eu trabalhei como funcionário do BNDES, fiz carreira lá, 35 anos, estive em vários pedaços lá, exportação, macroeconomia, fiz lá um pouco de tudo. E continuei, depois que eu saí do BNDES, como professor de economia. Hoje eu estou dando aula no programa de Economia Política Internacional, lá do Instituto de Economia, lá da UFRJ, e tenho estudado muito e trabalhado com os meus alunos sobre moeda como um instrumento de poder dentro do sistema que nós temos hoje em dia, que é a hegemonia da moeda americana. Fiz muitos trabalhos também, e tenho trabalhado também sobre créditos de longo prazo no Brasil, etc., mas assim, eu acho que o ponto central para a gente hoje é o papel do dólar e para onde é que essa coisa toda aí está indo, né? Boa, boa. Fantástico. Bruno, nos conte um pouco sobre o que você anda aprontando também. Legal, obrigado, Paulo. Eu queria, em primeiro lugar, também agradecer muito pelo convite seu e da Associação de Funcionários do BNDES. Eu também fui funcionário por muito menos tempo que o Hernani, né? Fui por 2 anos e em 2012 saí do BNDES justamente para assumir esse cargo aqui como professor da Unicamp. E tenho me dedicado, na verdade, um pouco antes, desde a minha tese de doutorado, a estudos sobre o sistema monetário internacional. Então, tenho no Hernani, é um prazer dividir essa sessão com ele, dentre outros motivos, por isso tenho nele uma grande referência. E mais recentemente tenho estudado, enfim, como todos aqueles que estudam economia internacional, tem que tentar entender pelo menos um pouco sobre a China, né? E aí a convergência entre esses dois temas é exatamente a internacionalização do renminbi. Então, como o Hernani, também tenho estudado um pouco sobre isso. Fantástico. Então, vamos lá. No pontapé inicial que eu daria aqui, professor Hernani, depois quero ouvir, obviamente, o Bruno também, é o seguinte: eu acho que não é exagero dizer que hoje o mundo caminha para um arranjo muito mais multipolar, ou talvez bipolar, com os Estados Unidos de um lado e China do outro, quando comparado a 10, 15, 20 anos atrás. Pelo menos do ponto de vista de produção industrial, de desenvolvimento tecnológico, né? Tem uma China que já tem uma produção industrial de 4 trilhões de dólares, que é o dobro da produção industrial americana. Enfim, a gente tem vários... A China já tem uma economia de mais de 15 trilhões de dólares, né?
Então, a primeira pergunta que eu faço, que é totalmente óbvia, é como fica o dólar no mundo que é mais, talvez se não multipolar, e eu queria discutir depois um pouquinho, obviamente, a questão da Rússia, de Índia, do papel desses outros grandes países, mas como fica o dólar nesse mundo multipolar? Porque quando a gente estava na Pax Americana, por assim dizer, né, no Império Americano, estava tudo mais ou menos redondo, entre aspas, né? Agora a gente tem uma espécie de um não casamento entre moeda e economia, né? A gente tem uma segunda economia que surge como uma, vamos dizer assim, uma economia que briga eventualmente por uma hegemonia ou por espaço relevante, mas que não tem uma moeda ainda plenamente conversível e tudo mais, a gente vai falar na sequência, mas atrapalha os Estados Unidos, né? Então a primeira pergunta que eu faria, professor, é como fica o dólar nesse mundo com China, né? E Rússia e outros mais que vêm na carona, né? Como é que está a sua visão em relação a isso? Obrigado, acho que a sua pergunta é excelente, vai direto no ponto. O dólar continua onde ele está, ou seja, ela é a moeda hegemônica, está sendo utilizada pela potência hegemônica como arma. Não temos a menor dúvida de que as sanções contra a Rússia, mais do que um instrumento de pressão, é uma atuação de guerra. Do meu ponto de vista, os Estados Unidos estão em guerra com a Rússia, apesar de não usar milicos. Essa arma foi desenvolvida pelos americanos no século XXI. A grande modernidade do ponto de vista bélico. As grandes armas do passado recente foram a bomba atômica e o Sputnik. Os russos podiam jogar uma bomba lá de cima. Mas, assim, a vantagem de você ter um monopólio sobre isso era fugaz, né? Quer dizer, rapidamente, com um pouquinho de espionagem, um pouquinho de física, um pouquinho de engenharia, os caras chegaram um atrás do outro. A bomba dólar, como eu chamo, que é o uso... Bomba dólar, gostei. Eu chamo de bomba dólar, publiquei uns artigos sobre isso. Os americanos desenvolveram, instrumentalizaram o sistema monetário e financeiro internacional como um instrumento de guerra, como não tem nenhum precedente na história. Desse ponto de vista, estou dizendo que a supremacia do dólar está e vai continuar sendo, digamos assim, sem volta. O fato dos Estados Unidos estarem efetivamente criando um mundo mais multipolar, eu concordo com você, é mais uma questão, do meu ponto de vista, de que eles estão de saco cheio da globalização, já falaram isso há uns 10 anos, e agora resolveram operar a desglobalização e reglobalização. Ou seja, quem decide, quem está dentro e quem está fora, são eles, utilizando base. Eles fizeram isso já com o Irã, com muito sucesso. Né? De 2018 até hoje, a história iraniana é o melhor exemplo, é o grande laboratório sobre isso. E agora resolveram aplicar sobre os russos. E aí eu queria só fazer um último comentário, que é, do meu ponto de vista, eles já tinham ensaiado isso, não só ensaiado com o Irã, mas do ponto de vista dos jogos de guerra que as Forças Armadas fazem. Essas são as sanções monetárias, especificamente, que você se refere, né, professor? As monetárias, mas elas não só. Assim, você não pode utilizar os mercados para fazer a moeda, eles vão em cima do petróleo. Quer dizer, tudo que envolva dólar, mas às vezes é um pouco mais do que só o dólar. Né? A experiência iraniana mostra isso. O ponto dessa questão é eles pegam o dólar e utilizam como se fosse um bloqueio continental de 1917. Né? Em 1917, o colapso da Alemanha na Primeira Guerra foi por causa do bloqueio. O livro de história mostra. Agora eu faço um bloqueio sem ter que botar navio, botar avião. É muito barato de fazer, é muito eficaz e reduz violentamente a capacidade de reação e o poder do oponente. Sem criar nenhum problema político, não tem corpo de fuzileiro naval voltando, nem nada, etc. Então, essa é uma arma testada que os Estados Unidos agora colocam contra um cara, sei lá, 10ª economia do mundo. Vai criar problema, mas eu acho que os americanos acham que os problemas ligados ao desligamento da Rússia, que vai ficar, mesmo que a Rússia faça paz com a Alemanha, com a Ucrânia amanhã, eles vão ficar sob sanção até que ajoelhem para os americanos, ou alguma coisa fora do espectro aconteça. É um processo que veio para ficar, e, do meu ponto de vista, é uma reafirmação de uma nova ordem, em que os Estados Unidos botam para dentro e botam para fora do sistema global quem
está de acordo com as regras do jogo deles. Quem estiver fora... E eles já anunciaram que estavam de saco cheio da globalização, do meu ponto de vista, há uns 10 anos. Então, a gente está assistindo um filme que tem um passado recente interessante. Bruno, como fica a China nessa história? Já repito, né, obviamente, a pergunta que eu fiz para o professor Hernani para você sobre o mundo em que a Ásia tem uma importância industrial, vamos dizer assim, inquestionável, mas como fica isso no mundo em que o dólar e o sistema monetário é americano e é de mando dos americanos, como o professor tão bem colocou, e qual é o papel da China nessa história? Vamos lá, eu acho que, enfim, em primeiro lugar, a China tem plena consciência, né, desse poder estadunidense, inclusive pelo dólar. A China sabe profundamente, como disse o Hernani, que moeda é poder, né, que moeda não é simplesmente a escolha pelas moedas a serem usadas nos mercados internacionais, não é uma escolha livre, né, tem economistas famosos, ganhadores de prêmio Nobel, que dizem que é um processo darwiniano, né, a escolha de uma moeda nos mercados internacionais, ou seja, as moedas competem em pé de igualdade, as mais fortes sobrevivem. E não é bem assim, evidentemente, o contexto atual e, enfim, a história mostra muito claramente que por trás da moeda tem estados, né, e tem interesses. E a China sabe disso, em primeiro lugar. E vem fazendo o seu jogo, né, vem fazendo o seu jogo de forma mais acentuada a partir da crise dos subprimes. Então, em 2009, numa declaração muito interessante, o presidente do Banco Central chinês, à época, veio a público e declarou sobre a impertinência para o globo, né, da gente ter um sistema monetário baseado simplesmente no dólar. E, portanto, a pertinência, do ponto de vista da estabilidade, etc., de termos um mundo plurimonetário, enfim. E vem desde então com um arsenal de políticas públicas no sentido de tentar reduzir um pouco a dependência do dólar e aumentar a internacionalização do renminbi. Então, cientes de que as guerras são jogadas também nesse âmbito. E com algum logro, né, com algum sucesso quando a gente olha os dados. Mas esse processo do renminbi ele é muito interessante porque ele mostra justamente que a China hoje já é um player diferente do que era 10, 20, 30 anos atrás, portanto tem tido algum sucesso na internacionalização do renminbi, mas é interessante porque mostra também os limites desse processo, de forma muito, muito clara. Então, você falou há pouco, né, o tamanho do PIB chinês, em paridade de poder de compra, já é o maior do mundo, é algo como 15% do PIB global. Mas a moeda chinesa é usada nos mercados cambiais globais, do total do turnover, né, dos mercados cambiais globais, simplesmente em 4% das operações. Enquanto o dólar é usado, isso o Hernani sabe, e você, Paulo, deve saber, mas talvez quem esteja nos assistindo não saiba, em algo como 90% das transações globais, em um dos lados da operação, tem o dólar, né? E isso não vem sendo abalado nos últimos anos. Essa pesquisa do BIS é trienal, esse ano a gente vai ter uma nova pesquisa, mas isso não deve se alterar. Então, a diferença são moedas ainda qualitativamente distintas, né? Eu estou jogando dados aqui, mas para mostrar que ainda existe uma diferença muito grande qualitativamente entre o que é o dólar e o que é o renminbi. Enfim, teria dados para reservas internacionais, para diversos outros aspectos, mas revelando, na essência, que a China tem sim conseguido internacionalizar sua moeda, não é pouco que eles estão fazendo enfim, 20, 10 anos para cá, mas com limites muito grandes, sobretudo porque o uso ainda é preponderantemente regional, o uso para comércio ainda é preponderantemente entre empresas chinesas, né? E o uso é ainda muito mais para comércio do que, digamos, para o uso da moeda como reserva de valor, por exemplo, né? Então, tudo isso para dizer que a China sabe do jogo que está sendo jogado, está fazendo o seu papel, mas não consegue se livrar plenamente dessa, para usar uma expressão do Prasad, um economista indiano, dessa armadilha do dólar, né? Então, hoje tem uma moeda que se internacionaliza, mas que está muitos degraus abaixo, né? E não oferece, concordo com o Hernani, não há nenhuma possibilidade no curto prazo eu queria explorar, antes da gente entrar na coisa do conflito da Rússia, que eu acho que... E até queria também pedir para o professor falar um pouquinho do Irã, como um teste anterior, mas antes disso, eu queria ouvir um pouco a visão do professor Hernani também sobre a China, porque, assim,
me parece que o que a China está tentando fazer é uma espécie de contradição em termos, porque ela tem uma conta capital fechada e tem uma moeda não conversível. Isso é da lógica, tem sido da lógica de desenvolvimento da China, pelo menos até agora foi assim. Não sei se no futuro os chineses vão mudar de ideia em relação a isso, mas é muito difícil você tornar uma moeda competitiva no cenário global para transações financeiras se na partida ela já é não conversível e tem uma conta capital fechada, porque ou você define que você quer um câmbio competitivo para promover upgrade industrial e colocar suas exportações manufatureiras no mundo, ou você vai para um câmbio flutuante, flexível, com conversibilidade, e Deus sabe lá onde vai parar a sua taxa de câmbio, né? Então, me parece que os chineses ainda estão nesse registro, né, professor? Mas eu queria te ouvir um pouco sobre essa contradição que está colocado na mesa dos chineses e depois o Bruno também, obviamente, né? Olha só, eu acho que o Bruno descreveu bastante bem a posição internacional da moeda chinesa, né? Eu estive na China um pouco antes da pandemia, passei um mês lá, e fiquei impressionadíssimo com o que eu vi. A primeira vez que eu fui à China foi em 84. Então é assim, você viu, 25 você viu o milagre do gente, desenvolvimento econômico. Tinha gente de roupinha de mal e a gangue dos quatro, certo? Então eu era garoto, tive uma oportunidade, fui lá, etc. É impressionante. Ou seja, para quem tem a memória que foi os anos 80, eu tenho assim alguns flashes e ver, assim, o Gershon Krom ficaria maravilhado de escrever um livro novo sobre atraso econômico inacreditável. Os caras fizeram com uma população daquele tamanho, etc. Entretanto, aquilo é o império do meio e é, obviamente, uma sociedade estilhaçada, a gente sabe. O poder do Partido Comunista foi outra coisa que me maravilhou do ponto de vista de como é que os caras operam por dentro. Eu tive várias conversas com as escolas, etc. E tal. Política industrial por dentro do Partido Comunista é um negócio que eu nunca tinha pensado. Eu já conheci o caso japonês, que era por dentro das empresas e por dentro dos ministérios. Parece com a gente. Eles operam por dentro, é um negócio interessantíssimo, uma coisa completamente nova. Agora, a legitimidade... O partido tem membros no conselho das empresas, né? Tem membros do mas assim, o prefeito da cidade alinha na política industrial. E ele vai ser julgado e subir na hierarquia do partido dependendo dos resultados que o alinhamento dele permita na população que ele opera. Então é assim, é muito interessante, muito confuciano. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Eu não podia ler o Globo. Eu não podia ler os jornais brasileiros. Eu tinha que ter o meu esquema lá para ver, porque é disso. Eles têm um controle de informação, é uma sociedade de um autoritarismo absurdo, e as pessoas dizem o seguinte, isso aí é legal, me tirou meus avós, né, da fome, eles reconhecem isso e nos dão segurança. Então, se você pegar a televisão chinesa, é segurança, segurança, eles só ficam passando, obviamente a televisão em inglês, que é o que eu vinha, que a China é uma ilha de prosperidade, tranquilidade num mundo que está indo. Desse ponto de vista, eu acho que a gente tem que pegar o que o Bruno falou e pensar o seguinte: os caras vão, antes de qualquer coisa, olhar para dentro. É assim que faz política externa, é assim que faz. O Biden está nadando de braçada politicamente com isso, vocês vão concordar. E outro dia vi um escola russo falando também das condicionantes internos da decisão do Putin de ir à guerra. Ele está querendo faturar, mas lá também. Então, é assim, os chineses não vão colocar em risco o grande processo de legitimidade que eles fizeram. O que significa que eles vão manter o controle da macroeconomia deles e vão operar aquela economia como eles estão operando. Os mercados estão lá, mas são mercados limitados, certo? E não há país que limite mais mercado do que os chineses fazem hoje, de uma maneira, do meu ponto de vista, de tirar o chapéu. Então, é assim, abrir a conta de capital, eles conhecem a experiência japonesa. Os japoneses quebraram em 89. O Endaka, né? O Endaka. E aquilo foi o quê? Foi a pressão americana sobre os japoneses para abrir tudo. Mas o Japão é um protetorado militar americano. Quer dizer, se usar o Rio de Janeiro como lugar para pensar, é como se a gente tivesse uma base americana em Niterói. Yokohama é do outro lado da Bahia. Certo? Então, é assim, a capacidade de reação dos japoneses à pressão americana foi limitada e quebrou eles. Assim, do meu ponto de vista, o principal motivo dos japoneses saírem daquele milagre e ficar nessa estagnação centenária que eles estão é a quebra da moeda e o desequilíbrio de balanços que isso gera. A lá Minsk, ok? Muito bem, os chineses conhecem isso, sabem disso, estão muito preocupados com isso e estão muito preocupados com
problema da armadilha da renda média. Olha que interessante. Encontrei muita gente preocupada com isso. Então, do meu ponto de vista, como o Bruno falou, a internacionalização do yuan, a despeito do discurso do cara lá contra os gringos, etc., em 2008, é um processo defensivo. É um processo para segurar as redes e as bases de operação, de investimento e comércio da China com a sua rede e evitar que, numa crise, aquilo sofra tanto como soube no passado. Em 2016, eles tomaram um teco, quando nesse processo de abertura, um processo especulativo pesado, perderam uns 500 bi de dólares ou mais. Desde então, o processo está congelado. E eles estão... Do meu ponto de vista, isso aí vai ficar assim durante muito tempo. Certo? Perfeito. É isso aí, vai avançar na margem, é para resolver o problema deles. Certo? E não mais do que isso. Eles, em nenhum momento, vão utilizar aquilo, ou vão deixar de utilizar aquilo como um instrumento contra os americanos. Porque o risco é muito alto. Eles são muito mais expostos aos americanos. É verdade que os americanos também são muito mais expostos aos chineses do que aos russos. Mas eles vão preservar a estabilidade chinesa antes de qualquer coisa, Paulo. Qualquer coisa. Ali é tempo, estratégia militar é tempo, e os caras são todos ligados nessa onda. Então, é assim, não acho que o projeto chinês seja um projeto, desse ponto de vista, agressivo. Eles tiveram uma enorme vantagem com a globalização, entraram nisso em 90 e tantos, como nós e os russos, e eles sabem que, se bater de frente com os americanos, vai ter problema? Vai, mas assim, não vejo por que os americanos também não deem um teco nele. E se derem um teco, o impacto daquilo sobre a legitimidade do processo político interno é cavalo. Você, então, nessa linha, os chineses eles vão seguir fiéis ao projeto de desenvolvimento econômico deles, muito mais do que tentar se arvorar, ter uma moeda para concorrer com o dólar ou qualquer coisa do gênero, né? Eles estão na linha de botar a renda per capita da China em 30 mil dólares, virar a grande economia do mundo, e essa história de moeda deixa para os americanos por enquanto, vai. Tô meio que... Eu acho que um por enquanto longo, viu? Por enquanto, nos próximos 100 anos, até 2100, né? Que para eles não é nada, né? Revolução Francesa foi ontem e tal, essa coisa toda. Né? Aí, eu queria puxar, pegando esse gancho, Bruno, passar para você, para colocar a Rússia nessa história agora, porque a China está numa espécie de não vou dizer que é um imbróglio, né? Pode ser tanto uma crise como uma oportunidade para os chineses em relação ao que fazer com os russos, né? Porque os russos estão, obviamente, se voltando para os chineses, a aliança China-Rússia talvez esteja numa máxima histórica, né? Se a gente olhar em 30, 40 anos, mas é delicado, porque, como o professor Dani disse, os chineses não vão querer bater de frente com os americanos, tem a questão do dólar. Quer dizer, como é que, enfim, Bruno, qual é a leitura geopolítica que você faz disso, né? Já, inclusive, se alavancando aqui no que o professor Dani falou, e já virando essa conversa para a Rússia, né? Porque não me parece que a China pode salvar a Rússia. Vou trocar em miúdos aqui, fazer uma brincadeira, né? Mas o que pode sair dali que você enxergaria? Vamos lá, essa pergunta é importantíssima, difícil de ser respondida, né? Mas eu acho que, a despeito das pressões, a China ainda está numa posição relativamente confortável. Na verdade, eles se assentam sobre uma política externa que não é de hoje, né? Uma política externa tradicional chinesa da não intervenção, né? Pelo menos em teoria, da não intervenção nos assuntos alheios. E então eles, usando essa retórica, se beneficiam de poder ficar, de certa forma, assistindo, né? Assistindo o que está acontecendo. O mero fato de o mundo inteiro estar olhando para a China como um ator importante nessa história toda, já faz com que se perceba, né, mais ainda o protagonismo chinês, então que eles têm centralidade em qualquer processo que se passa em qualquer lugar do mundo hoje em dia, né? Mas eu diria que a atitude deles tenderá a ser a de se manter como estão. Como você disse, a aliança com a Rússia é uma relativa novidade, né, depois do cisma lá com a União Soviética, enfim, eles podem se beneficiar disso. Pelo menos na Rússia, a expectativa, que você falou, né, a China não vai salvar a pátria para a Rússia, mas pelo menos na Rússia existe um pouco essa expectativa, né? Curiosamente, eu tenho uma orientanda russa que está lá nesse momento, e eu semana passada tive uma reunião com ela. E eu perguntei se já estavam faltando coisas nos supermercados, etc. Ela falou, olha,
as coisas de mais alta tecnologia em algum momento vão faltar, mas para o resto a gente se garante, tanto internamente quanto com a China. Então, acho que a percepção e a propaganda, né, que está sendo vendida é essa, de que a gente vai ter um suprimento, né, e acho que não são nem só bens, né, do ponto de vista financeiro também, nessa relação com a China. Então, a China se fortalece nesse bloco, claro, com a Rússia, e eu diria que a tendência seria eles ficarem em banho-maria, vendo o que vai acontecer, né? Não sei, bom, isso já seria um outro assunto, a gente pode voltar, não sei também o quanto, tem se falado muito sobre o CIPS, né, o SWIFT chinês, e de que isso pode, a importância do CIPS pode aumentar muito, acho que pode aumentar, mas na mesma linha da discussão sobre a relação dólar-renminbi, não acho que o CIPS tenha qualquer possibilidade no futuro próximo de substituir o SWIFT, né? As redes em torno do SWIFT são muito maiores e não se constrói uma rede da noite para o dia, sobretudo com instituições ocidentais em torno do CIPS, né? Então a Rússia vai usar mais o CIPS, deve usar, mas enfim, não acho que vá também significar uma substituição do SWIFT. A minha sensação, professor Hernani, isso que eu queria te ouvir agora, assim, a minha sensação é que a Rússia já passa por uma crise econômica brutal no momento, assim. Na minha cabeça o PIB russo está caindo uns 10%. A gente não tem dados ainda, as previsões e as análises mais recentes que eu vi davam conta de uma queda de pelo menos 8 a 9% do PIB, mas a minha sensação é que é uma crise do tamanho ou pior do que a gente viu em 1997, 98, da chamada crise russa, né, por assim dizer. Então, primeiro eu queria, né, te pedir para falar um pouquinho sobre o conflito Rússia e Ucrânia, né, como é que você vê o efeito dessa arma, dessa bomba dólar que foi jogada na cabeça dos russos, né, e como isso está realmente mais do que machucando. Eu acho que minha sensação é que está massacrando a economia russa e, no limite, acho que isso vai até acabar com o conflito. Talvez essa arma realmente seja a mais poderosa de todas, e queria te ouvir. E também um paralelo em relação ao Irã, porque você falou muitas vezes que o Irã foi um ensaio e tal, né? Então, se você puder elaborar um pouquinho mais em relação a ao teste e uso dessa nova arma, acho que seria interessante. É interessante, assim, como é que essa bomba dólar começou. Ela começou, na verdade, com a ação americana nos anos 90 contra o narcotráfico e a evasão fiscal. Tem um caso, se quiser, tem uma história engraçada do HSBC, etc. e tal, mas que assim os americanos entraram e disseram: se for americano, não tem conta secreta, vocês resolvam aí na Suíça, senão seus banquinhos não trabalham nos Estados Unidos. E teve um plebiscito e resolveu. Então os americanos estão entrando de cacete nisso e mudando esse ordenamento, as pessoas às vezes não se apercebem há algum tempo. O objetivo original era isso: cobrar imposto dos americanos e pegar narcotraficantes. O Bin Laden e as Torres Gêmeas mudaram essa forma. Eles aí disseram o seguinte: não, isso aí vai ser para pegar terrorista. E aí eles conseguem uma grande vitória, que é o seguinte: até 2001, lá com o Bin Laden, quando eles tinham que acessar a mensageria dos bancos, o SWIFT, eles tinham que acessar isso por decisão judicial, dizendo aonde eles queriam chegar e conversar. A SWIFT está na Bélgica. E os caras dos bancos, sabe como é que o banqueiro é? Não vou dar informação por nada. A informação é o nome do jogo. Em 2001, isso mudou completamente. O SWIFT abriu, os europeus abriram, e eles passaram a ter informação ex ante do que eles quiserem. Escancarou, acabou o sigilo bancário. Acabou para fins de segurança nacional americana. E o que é uma finalidade? Quem é o inimigo? Aquele que eu definir como tal. Muito bem. Eles aí pegam isso e começam a ir atrás dos caras. O primeiro caso foi a Coreia do Norte. Na Coreia do Norte é uma economia difícil de você analisar. Quebraram os banquinhos ali e eles foram testando a arma. A arma funciona basicamente por reputação, Paulo. Se você tiver um banquinho e um dia você receber uma visita do Departamento do Tesouro dizendo: acabou, né? Acabou para você. Aí você né? vai ficar assim: não está acontecendo nada aqui. Ah, não é? Então você quer usar esse software? Ou então quebra, certo? E aí é o seguinte: se sair lá fora, não precisa nem te quebrar, dizer: olha, seu banquinho aí está fazendo operação com terrorista. Então, assim, é uma conscrição do sistema financeiro usando as armas do sistema, a competição a favor. É uma tremenda de uma arma. Quem opera isso, cara, são 60 caras dentro do Departamento de Tesouro. Todos eles, economistas, advogados, contadores. E uns carinhas de informática. É baratérrimo.
extremamente. Um mapa de todos os canais financeiros do planeta. Ex ante. Então, eu estou dizendo o seguinte, se precisar, ele vai lá e olha, ele tem a informação toda, ele não precisa de autorização. Isso aí começou a ser utilizado, eles se perceberam que se tivessem usado isso contra o Bin Laden, tinha, está nos filmes de Hollywood, mas aí começaram a experimentar contra países. Primeiro foi a Coreia do Norte, por causa da coisa atômica, e depois o Irã foi vítima disso 2 vezes. Vou pegar o caso Trump, a segunda... Mas só um detalhe, professor, eles vetam as operações, né? Falam, olha, esse banco você não usa, o dinheiro não passa por aqui, você não pode fazer negócio. Mas é do cacete, porque é modular. Eu posso dizer o seguinte, é o Paulo Gala, é a FBNDES, é o Banco do Brasil ou é o país inteiro? Eu decido a escala. Ele é perfeitamente modular, certo? Entendi. E eu digo, ninguém, não tem juízo, não tem nada nessa história. Entendi. Muito bem. Entendi. O impacto disso sobre o Irã 2018. E aí eu vou medir isso até já. Eles fazem isso em julho, mais ou menos, de 18. Eu vou falar os dados até janeiro. Por quê? Porque a partir de janeiro de 20 você tem a Covid entrando, que complica. Mas é o seguinte, até nesse período, é claro, 18 meses. O que aconteceu com o Irã? Queda do PIB de 30%. Nossa. Inflação sobe de 10% para 50%. A desvalorização cambial de 100%, controle de capitais, controle de abastecimento, controle de tudo. Muito bem. Aí a gente pode tomar isso como um modelo para a Rússia? Sim e não. Sim, por quê? Porque o Irã é uma economia de porte integrada, mas não tão integrada quanto os russos. Os russos financeiramente são muito mais integrados que o Irã. O Irã está sob sanção há 20 anos e tem uma economia muito mais autárquica. Outro dia vi um russo falando que é o seguinte, o conteúdo nacional dos carros russos é da ordem de 15%. O que significa que a base de produção está fora. Então, tem a dependência tecnológica do maquinário russo de escavação, de mineração, tem muita tecnologia dos alemães que eles dependem dos europeus, né? Isso, eu acho que eles estão mais expostos desse ponto de vista do que os iranianos. Então, do meu ponto de vista, eu acho que essa amiga aí do Bruno está otimista. Acho que o impacto... E aí é o seguinte, essa coisa vai acontecer aos poucos. Diferentemente do Irã, em que isso foi acontecendo aos poucos. Primeiro foram os bancos, a Guarda Revolucionária, blá, 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 até que chegou ao Banco Central. O Banco Central foi o último, que aí você desconecta mesmo. No caso russo, é o contrário. Eles já entraram lá em cima, desconectaram o Banco Central e deixaram apenas uns dutos via bancos russos para fazer o pagamento dos europeus. Mas os europeus estão dizendo que em 1 ano e meio resolvem esse negócio e que os russos vão virar paçoca, né? Vão virar um negócio lá. Resultado dessa história, eu acho que os russos têm um nível de autarquia muito menor do que os iranianos e não têm uma tecnologia de fazer isso. Então é assim, suspeito. E o rublo era meio conversível, a moeda iraniana não era, certo? A moeda russa já era meio considerada conversível. Eles estavam trabalhando nisso. Do ponto de vista interno, que é o que você está falando, é interessante olhar. Eu não sou um especialista em Rússia, mas, ao que se fala, as reformas neoliberais que o Putin andou realizando nos últimos tempos arrebentaram a popularidade dele. E ele, segundo alguns, fraudou as últimas eleições para conseguir maioria. Se isso é verdade, a impopularidade dele vai crescer substancialmente. O custo disso será muito alto. Aí, um único ponto, e eu passo aí a palavra para ti, que é o seguinte: a bomba dólar está aí para tirar aspas, tirando, fecha aspas, do poder, ou fazer uma mudança política? Não. No caso iraniano, não aconteceu nada com o sistema dos ayatollahs, o Kim Il-sung continuou mandando lá, e assim, não é isso. O que você quer, na verdade... Mas houve um empobrecimento generalizado da economia iraniana. Sim, isso sim. Mas isso significa que a capacidade do Estado-alvo reduz-se substancialmente e muito rápido. Se você tivesse que bombardear o Irã e a União Soviética para conseguir esse efeito, era um negócio muito mais. Então é assim, nós temos que esperar 6 meses, 1 ano e meio para ver o tamanho desse bicho. Mas eu acho que o bicho que vem sobre a Rússia é feio e um pouco na linha do Bruno, ninguém segura. Eu falei 10% do que é do PIB. Você falou que no Irã é 30%, mas que na Rússia pode ser pior, aí já fiquei... Pode ser pior, pode ser melhor também, mas pode ser pior. Já fiquei meio assim, né? Mas, Bruno, qual a sua visão lá da Rússia, da Ucrânia desse ponto de vista e da bomba dólar, assim? É uma coisa a ser estudada mais formalmente, essa bomba dólar, né? Porque eu não vejo... enfim, talvez esteja por fora da parte mais acadêmica, dos estudos mais
e entendo que isso é um troço meio, entre aspas, secreto, não é tão ostensivo, né? Mas o uso do sistema financeiro de maneira tão ostensiva para destruir economias, eu acho que me parece que é meio novidade nisso, né, Bruno? Assim, deste jeito pós 11 de setembro, né? Não do jeito tradicional, né? Na verdade, essas sanções historicamente aconteceram, como o Hernani mesmo falou, mas, claro, uma diferença grande agora é a importância da economia russa para a economia global, né? E mais particularmente a importância da energia, né? Que é o que está no centro dos debates, enfim, a possibilidade de ausência de energia ou meramente o aumento de custo de energia para os europeus, né? Enfim. Mas eu acho que o que é bastante revelador dessas sanções também e da situação russa atual é justamente como, voltando ao nosso tema original, a dificuldade que existe em se mexer em meio a um sistema monetário que é bastante rígido, né? Que tem movimentos, evidentemente, mas que tem componentes inerciais, tem questões estruturais que não se mexem com facilidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque o governo russo, de certa forma, poderia prever que isso ia acontecer, né? Talvez não na dimensão que veio, enfim, tinha algumas coisas que eram incertas, mas que viriam sanções, como já vieram a outros países, e mesmo a Rússia em 2014, eles, claro que previram, né? O Putin, idiota, ele não é. O governo russo estava desde 2014, isso tem sido muito debatido, já tentando, né, diversificar suas reservas, criou o seu próprio SWIFT, né, entre aspas, também o seu sistema de pagamentos internacionais russo, né? Então, eles vinham se preparando para as sanções. E mesmo assim eles foram pegos, né? Levaram uma rasteira tremenda, como o Hernani e você mesmo estavam dizendo. Então isso mostra como é difícil se livrar, né? Para dar um exemplo em relação às reservas, o Banco Central russo fez um processo interessante de diversificação, né? O peso dos títulos públicos estadunidenses nas reservas russas eram algo como metade. Os dados são meio controversos, mas enfim, que seja metade passou para algo como 16, 15%, né? Então baixou bastante. Subiu do renminbi, subiu para 13% nos dados que eu vi, mas o que aumentou muito? Do euro, tá certo? E por que aumentou do euro? Justamente porque não é trivial encontrar alternativas no sistema monetário internacional quando se quer ter reservas internacionais. Então, reduz-se o dólar em favor do quê? Um pouco do renminbi, mas mais do euro. Isso aconteceu também com o comércio. É muito interessante ver, de uns anos para cá, não vou saber precisar, mas uns 2, 3 anos atrás, foi feito um acordo bilateral da Rússia com a China para comércio internacional em moedas locais, tá certo? Dentro de um esforço para reduzir também a dependência do dólar. E vejam, China e Rússia, né? A gente não está falando de qualquer país, 2 países poderosos, 2 países que têm motivos para tentar driblar essa centralidade do dólar. Os dados mais recentes que eu vi mostravam que aumentou não aumentou nada, né, como se poderia esperar, ou quase nada, o comércio em rublo, aumentou um pouquinho em renminbi, mas o que mais aumentou em euro, de novo. Então, eles diminuíram o uso do dólar, mas aumentou muito o uso do euro, né? Então, essas ilustrações mostram como, no fim das contas, as sanções eram, de certa forma, previstas, mas não é trivial driblar o dólar. É como se driblasse o dólar e tivesse um outro zagueiro atrás, né, que são as outras. Tem zagueiros infinitos. Tem infinitos zagueiros para você conseguir chegar no gol. Não tem alternativa ao dólar. Então, bom, vamos ao euro. E aí, quando as potências ocidentais conjuntamente decidem, né, fazer essas sanções, então elas pegam também reservas em euro, em libra esterlina, etc. Aí, bom, é essa rasteira que vocês mencionaram. Então, o tombo vai ser grande. Agora, deixa eu... Paulo, posso só fazer uma observação? Claro, acho que você fez uma pergunta muito interessante, que é o que a academia está olhando para isso. Tem alguma literatura sobre isso, sim. Nós, lá no Programa de Economia Política Internacional, estamos olhando isso há 4 anos, inicialmente por provocação do pessoal da Escola de Comandos do Estado-Maior do Exército. Eles provocaram a gente para fazer isso. Eu publiquei algumas coisas sobre isso, tem algumas teses nossas sobre isso, e tem um livro chamado The Treasury's War, A Guerra do Tesouro, de um cara chamado Zarat. Boa. Que é do cacete, porque os americanos são muito orgulhosos de si mesmos, né? Então o cara descreve exatamente toda a operacionalidade. Está se vangloriando do sistema que eles montaram. A ideia da bomba dólar, e esse termo eu cunhei lá com o pessoal da Escola de Comandos do Exército, é exatamente porque eu acho que esse exemplo, o que está acontecendo, ele coloca em xeque, em boa medida, a nossa ideia de como é que dinheiro funciona.
Né? Nós, economistas, somos educados a dizer o seguinte, tem 3 funções. 3 funções. As moedas internacionais você escolhe, vai para lá, para cá, uma dá mais serviço, menos serviço. Me desculpe. Qual é a saída que o Putin tem do dólar hoje em dia? Ele podia ter trocado toda a reserva dele, ele sabia, ele tinha uma informação privilegiada. Quando é que eu vou começar a guerra? Por que ele não saiu do dólar? Porque não tem saída, pô. Então é assim, moeda e Estado tem que voltar para o campo da academia. Nós temos que parar e voltar a pensar isso tudo de uma maneira séria para entender. Eu acho que a discussão de moeda e economia, não só em maior parte é ruim, eu estou falando isso porque eu fui professor de moeda e bancos durante anos. Ensinei muita porcaria para os meus alunos, mas assim, nós temos que sair fora dessa esparrela e eu acho que esse é o momento. Como é que a gente entende isso? Que alguém vai e usa moeda. Que negócio é esse? Os economistas despolitizam a moeda. A moeda é uma criatura do Estado. Então, como é que a gente faz? E aí, só para fazer um marketing acadêmico, eu diria o seguinte, tem que chamar para dentro 2 grandes autores que estão fora. Um é Hyman Minsky, para entender que moeda não é só meio de pagamento. Tem duto financeiro para tudo que é lugar e tem uma literatura ótima sobre financial planning, coisas dessa gênero. A segunda coisa vem da EPI, que eu acho que é Susan Strange, que analisou... Desculpa, fala de novo, de quem? Susan Strange. Susan Strange. Tá. Susan Strange é uma das grandes cabeças da economia política internacional e ela, junto com a Conceição, foram as 2 pessoas que chegaram em 80 e disseram o seguinte, esse negócio da decadência americana, do fim da hegemonia do dólar, bullshit, como eles falam nos Estados Unidos. O dólar está aí e isso tudo é uma afirmação do dólar. Do meu ponto de vista, nós continuamos no mundo da Susan Strange, ou seja, o que nós estamos vendo é uma reafirmação do dólar à lá 1970, o dólar onde os americanos estão redefinindo a geografia e a operação do mundo. E aí é o seguinte, o mundo ricardiano, das vantagens comparativas, de todo mundo botar o seu à disposição, acabou. A política agora é central na operação da economia internacional. E aí isso requer um novo entendimento de moeda. Fantástico. Isso já dá. O Trump já foi um sinal disso, né? E acho que a coisa realmente foi num crescente. Infelizmente, a gente está chegando no final dessa conversa que está fantástica, maravilhosa, mas eu não queria deixar de abordar um tema que está totalmente ligado a isso, né? Que na verdade é esse tema, que é a questão do pagamento do petróleo russo e da energia do gás em rublos, que seria uma tentativa, vamos dizer assim, do Putin, né, de dar alguma resposta, né, ou até meio que brincando aqui nos termos que a gente está falando, ele está meio que levantando a mão e falou, a gente também tem moeda. Na verdade, eles não têm moeda, eles têm energia e petróleo e estão querendo dizer que isso pode ser lastro para rublos, né? O rublo passou a se valorizar um pouco no mercado depois dessas medidas, mas queria te ouvir um pouco, Bruno, em relação a isso, depois o professor Hernani. Infelizmente a gente está acabando, mas acho que esse é um tema que a gente tem que falar aqui também, que eu acho que ele é a chave de tudo isso, né? É uma jogada interessante, né? Na verdade, como um 6, né? Ele recebeu um truco e pediu 6. Mas tem ele não tem nada na mão. Exatamente. Tem seus limites também, né? Então, evidentemente, o que ele está tentando falar é bom. Se vocês precisam do nosso produto, então que usem a nossa moeda, né? Mas aí, justamente, por trás da moeda tem também os sistemas financeiros que dão acesso, né, a essa moeda. Então, não é trivial, evidentemente, para os compradores europeus terem acesso a rublo, e aí justamente o Putin tenta se beneficiar em função disso. Daí ele teria acesso privilegiado aos fornecedores desse rublo, digamos assim. Mas não sei o quanto de viabilidade existe nesse 6 que ele pediu, né? Acho que a tendência é que fique mais no plano dessa briga retórica também. Não sei o que o Hernani diria. Olha só, tinha um filme do Peter Sellers que eu gostei muito de ver, não sei se vocês viram, chamado Rato que Ruge. Já ouviram essa? Que é a história de um paísinho europeu que declara guerra depois da Segunda Guerra Mundial aos Estados Unidos para ser objeto do Plano Marshall, porque... Então é o seguinte, é o rato que ruge. O Putin está numa situação complicadérrima, do meu ponto de vista. Eu acho que os russos são do jogo, são potência militar há séculos e só tem estratégia. Não acho que os russos entraram nisso sem ver as consequências. E eles tinham noção do que estava acontecendo com o Irã. Então, assim, eles tinham que ter feito esse ensaio, saber que essa ia ser a grande resposta. Não tinha, assim,
Se eles não fizeram isso, eu vou dizer o seguinte, eu vou ficar muito surpreso e vou ver muito mal os estrategistas russos, que até hoje ainda tem alguma coisa. Você acha que foi um tiro no pé, Hernani? Porque está custando caro para eles, né? Depende. Do ponto de vista geopolítico, é uma afirmação do russo dizendo o seguinte, eu estou no jogo internacional. Eles já tinham feito isso na Síria. Os americanos saíram e disseram, então eu vou botar ordem nesse 40. Eu vou botar ordem. Eu também vou civilizar os muçulmanos, apesar de ser ortodoxo. Se a gente fizer uma coisa meio religiosa, eu acho que existe. Né? O apelo do cristandade a botar ordem no mundo, eles são cristãos ortodoxos. Muito bem. Isso de quebrar as regras do jogo americano, que é a regra do jogo, do mundo, e é uma questão de afirmar a sua autonomia política com relação ao que está aí, pelo menos há 20, 30 anos, assim, de uma audácia enorme. O Hitler fez isso em 1940 e ganhou a guerra. Fez isso em 41 contra os russos, perdeu a guerra. Então é assim, ele não pode, os russos não têm como não ter feito esse ensaio, prever que isso tipo de coisa ia fazer. A ideia de colocar o rublo me parece que é o rato que ruge. Por quê? Porque ainda existe, é interessante, eles tiraram o Banco Central da Rússia, tiraram os bancos russos, mas deixaram alguns bancos assim para fazer o duto de pagamento. Se eu entendo, o Banco Russo vai acumular reservas, porque é o seguinte, os caras vão pagar em euro, não vão pagar em outra moeda. E aí alguém vai ter que fazer a conversibilidade do euro para rublo. Então os caras podem emitir rublo. Legal. Isso vai fazer com que a demanda, como eu acho que isso poderia operar, vai fazer com que a demanda por os rublos fora da Rússia, porque eles estão com controle de câmbio, segure a taxa de câmbio deles lá, dê um away no câmbio. Mas, assim, do ponto de vista prático, e isso tem um custo, e quem é que vai pagar esse custo é uma vez. Mas, assim, me parece que é o rato que ruge. Só para dar uma noção do que acontece com os iranianos exportavam alguma coisa como 1,5 milhão, 2 milhões de barris dia, ou mais, talvez mais um pouquinho. Os americanos mandaram todo mundo parar de comprar petróleo iraniano. Uns caras que continuaram comprando foram os chineses. Eles compram cerca de 400 mil barris dia em petróleo travestido de exportação da Malásia e de Dubai. Está na literatura. Se eu sei, o sistema de segurança americano também sabe. Então, os americanos toleram isso. E toleram porque isso dá um instrumento de negociação com o cara, certo? Quer dizer, se você deixar o cara completamente... O cara pode pirar do outro lado. Então, eu acho que vai haver... O fato de eles terem deixado alguns bancos russos e coisas, etc. e tal, quer dizer que eles ainda têm espaço para apertar e para negociar. Tem coisas aí, os mercados vão aceitar. Vão acertar, desculpe, essa situação toda. Mas, assim... Todos esses mecanismos que estão sendo criados, bilateral, me parece, não sei se eu estou velho, talvez, mas quando eu comecei a trabalhar com exportação no BNDES, ainda existiam contas de compensação bilateral entre o Banco Central do Brasil e a Polônia. Lembra das polonetas? Opa, famosas. Isso, ganharam, né? Aí, é o seguinte, isso eram contas gráficas que havia entre os dois bancos centrais, você fazia o comércio bilateral entre eles e depois podia ter, no máximo, um saldozinho. Isso existe hoje em dia dentro do Mercosul, existe na América Latina, esses mecanismos existem por aí. Isso resolve... Certo? Então, é assim, vai proliferar. Eu não vejo isso como algo que ameace a hegemonia americana. Pode ser, quer dizer, as pessoas podem fazer um auê em cima disso, mas isso é uma resposta natural dos interesses privados e públicos que estão afetados pela sanção americana, mas são mecanismos parciais que você usa em guerra ou usa quando está sob bloqueio. Isso, a história europeia está cheia disso. Então, assim, não vejo muita capacidade dos russos reagirem e não vejo muito interesse nem dos chineses de se colocarem, digamos assim, expostos, pelo menos até esse momento, a essa brincadeira que está aí. Eu acho que o Putin está meio isolado mesmo. E os paizinhos que são parte ali do esquema dele, aqueles Tajiquistão, Cazaquistão, que se cuidem, porque a pancadaria é alta, eu acho. Então, minha visão é que uma afirmação do poder americano está aí, isso não é nada, e a resposta que vai vir não faz assim cócegas, entendeu? Eu não sou muito otimista com relação o mundo muda, a geopolítica muda, mas o poder do dólar vai continuar aí. Boa.
Fantástico, fantástico. A gente está chegando no final aqui, queria pedir só para vocês deixarem umas palavras aqui de despedida, de conclusão. Eu estou saindo dessa conversa entendendo que o dólar segue mais forte do que nunca, né? Então, a bomba dólar funcionou e temos um dólar poderoso, mas queria obviamente ouvir de vocês aqui. Bruno, se você puder deixar aqui uma palavrinha final, depois Nani Torres também. Legal. Não, bom, agradeço mais uma vez pelo convite, acho que foi um papo ótimo. Estamos discutindo, enfim, no olho do furacão, né? Então é claro que tem muita coisa que a gente vai ter que continuar analisando nas próximas semanas e anos, né? É uma história que tem que ser analisada no seu longo prazo. E com relação à moeda, talvez só uma mensagem final. No fim das contas, o que está em jogo em relação ao futuro, né, e que isso é completamente imprevisível, é se vai ou não haver uma transição hegemônica no sentido mais amplo, né, da China se tornar o hegemon do globo, e aí não no curto prazo, né, a gente está falando realmente do médio para longo prazo. E aí, claro, havendo uma transição hegemônica, aí sim vem uma disruptura do sistema também monetário, mesmo assim, às vezes com atraso, né, pelo menos quando a gente olha a última experiência, foi com atraso, né, por conta da inércia do sistema monetário. Mas, enfim, essa é uma discussão muito difícil de ser feita, porque aí a gente já entra no plano da futurologia, né? Mas se não, concordo plenamente que, a despeito de certos movimentos, desse movimento de ascensão do renminbi, não há qualquer chance de, num horizonte mais previsível, haver qualquer ameaça à hegemonia do dólar. Boa. Professor Hernani Torres. Olha, agradeço, Paulo, e ao Bruno aí, essa conversa extremamente amigável e interessante. Eu acho que nós estamos atravessando talvez um dos grandes momentos, pelo menos na minha vida, de mudança geopolítica. Acho que é algo semelhante ao que só aconteceu em 89 e, eventualmente, Segunda Guerra. As implicações do que estão aí, do ponto de vista da operação do sistema, do meu ponto de vista, tendem a ser grande, não como reação ou para tirar a capacidade de hegemonia americana, mas eu acho que as coisas vão mudar para todo mundo. Quer dizer, por mais que a gente esteja longe do teatro de guerra, mesmo país feito o Brasil, vão ser afetados por isso. Quer dizer, vai faltar fertilizante, vai ter que arrumar fertilizante. Se acerta isso em um ano e meio, o sistema tem capacidade de ajustar. Mas é um sistema de custos crescentes, certo? Não é mais o sistema ricardiano que estava aí, onde vale tudo, está todo mundo dentro, Oba, Hillary Clinton, né? Obama. Não é mais aquela festa que foi. Eu acho que agora vem, a despeito que eu prefiro vir no sorriso do Joe Biden do que da cara feia do Trump, entendeu? Mas, assim, obrigado aí pelo convite e vamos continuar. Boa, obrigado. Muito obrigado. Professor Bruno De Conte, professor Hernani Torres, prazer, honra e alegria recebê-los aqui no nosso podcast Missão Desenvolvimento. Agradeço a todos que nos acompanharam. Agradeço demais a presença de vocês. Obrigado.